Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos falar nesse vídeo sobre um tema que trata os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus, que é um tema de extrema relevância para nós cristãos, porque a gente tem vivido momentos de expectativas da volta de Jesus e Satanás tem intensificado esses ataques para que muitos cristãos possam perder a salvação. E para que a gente possa estar debatendo esse tema, amados irmãos, nós vamos ler um versículo que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Louvado, engrandecido é o nosso Senhor. Que nós possamos ser usados como instrumento de Deus, para que possamos trazer uma mensagem de Deus para edificar as nossas vidas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. Satanás ele tem buscado que muitos cristãos percam a sua salvação. Então ele tem intensificado esses ataques na iminente volta de Jesus. Só que esses ataques contra a Igreja de Cristo, ela não é novidade, porque Deus tem alertado a igreja, o Senhor tem anunciado esses ataques, e como nós lemos, eles estão explícitos na palavra de Deus. E no versículo que nós trabalhamos aqui, foi dito, mas o Espírito, ou seja, quem está alertando a igreja é o Senhor, é o Espírito Santo, para que a igreja fique vigilante. Continuando aqui no versículo lido, mas o Espírito expressamente, essa palavra expressamente, ela dá uma ideia de ênfase, o Espírito Santo está dando ênfase desses ataques, ou seja, está falando que isso certamente aconteceria contra a Igreja de Cristo. Só que diz que nos últimos dias, ou seja, esses ataques de Satanás é na era da igreja, na era que a gente tem vivido. Só que o interessante é que este versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua epístola a Timóteo. Se na época, há quase 2000 anos atrás, Paulo já identificava como últimos tempos, e na nossa atualidade, ou seja, cada dia estamos mais próximos da volta de Jesus. E Satanás ele tem aumentado a sua guerrilha para que muitos percam a salvação. Mas aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor herdarão a coroa de glória. E continuando aqui na leitura do versículo, apostatarão alguns da fé. A apostasia da fé significa renunciar, abandonar a Deus. Ou seja, alguns da fé, ou seja, são cristãos que, usados por Deus, conhecedores da palavra do Senhor, que militavam no exército de Cristo, na luz, por interesses particulares, por interesses de vaidade, de soberba, de engrandecimento do homem, abriram mão de servir a Cristo para servir a Satanás, para se alimentar das bandejas do adversário. E o interessante é que estes que apostataram da fé são um dos maiores perseguidores da igreja, que quando alguém sai da igreja, sai de Cristo, começa a atacar a igreja do Senhor. E esses ditos falsos profetas, esses lobos em pele de cordeiro que apostataram da fé, eles passaram a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ou seja, são pessoas que são conhecedores da palavra de Deus. Eles fazem sinais, prodígios, maravilhas, ou seja, eles até deixam as pessoas impactadas, que eles começam a fazer algo que começa conforme a palavra de Deus. Só que em algum momento eles começam a apresentar outros deuses e pedem para que os ouvintes sigam esses outros deuses, conforme está em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 e 2. Só que não há outros deuses, só há somente o nosso único Deus, glorificado e exaltado é o nosso Senhor. Só que aí Satanás ele tem jogado setas nos cristãos, de forma meiga, de forma suave, de forma sutil, de forma perspicaz, tem entrado dentro das igrejas
com seus dardos inflamados, e muitos têm se sucumbido, mas que a cada dia possamos ficar atentos que o Senhor tem nos dado toda a condição para que a gente possa vencer essa guerra que tem sido grande parte no mundo espiritual. E quais são as armas que o adversário tem usado para que de forma sutil tenha atacado os cristãos da igreja do Senhor? Satanás é considerado o pai da mentira, só que ele não consegue ler ou saber os nossos pensamentos. Ele não consegue identificar a intenção do nosso coração. Só que Satanás, ele é um exímio observador. Mesmo que a gente não verbalize, não coloque palavras em nossos pensamentos, quando a gente pensa em fazer algo errado, pensa em cometer um pecado, daí é dito que o pecado começa nos pensamentos, ele vai observando os nossos comportamentos que são provenientes desses pensamentos pecaminosos. Por exemplo, uma pessoa que não deseja um bem material e não tem condições de comprá-lo, por questões que não tem recursos, enfim, e passa em frente a uma vitrine de uma loja e fica olhando com olhares altivos, desejosos sobre aquele bem. Satanás, ele vai observando aquele desejo que a pessoa tem, aquele bem. A pessoa passa 1, 2, 3 vezes, N vezes, e aí Satanás pega um histórico de alguma pessoa que já cometeu um furto no passado, que ele vai catalogando esses históricos aí, e pega essa seta e joga na pessoa, até que aquela pessoa se seduz e comete um furto, ou tem pensamentos de traição, pecaminosos, aí Satanás joga a seta da traição e a pessoa comete o pecado. Então Satanás, ele vai observando o comportamento da pessoa, e quem não está firme no Senhor vai dando brecha para que Satanás possa jogar os seus dardos inflamados e a pessoa perder a salvação. Só que o interessante, nós como cristãos, nós temos vivido batalhas. Só que as nossas batalhas, elas são batalhas espirituais, né? Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim como os principados e potestades do mal. Que a cada dia possamos buscar essas armas espirituais. Nós temos vivido épocas de muitas doenças, as pandemias que tivemos recentemente do Covid, só que também tem surgido bastante doenças mentais, depressão, sentimentos de inutilidade, pessoas querendo ceifar a sua própria vida. Então Satanás, ele tem sutilmente trabalhado na mente das pessoas, mas aqueles cujo coração são firmes no Senhor, não tem insônia, não tem depressão, que vai tirar a nossa bênção, que vai tirar a nossa vontade de servir a Deus. Só que o interessante, se nós cristãos, se nós como igreja do Senhor não tivermos consciência de que estamos sendo atacados, nós não vamos ter necessidade de nos defender. Então, que a gente possa entender que esse ataque existe contra a igreja, que possamos ficar vigilantes. Só que a vigilância não quer dizer que a gente tenha que viver em contínuo medo. Nós temos que confiar no Senhor, mas ficar atento que esses ataques têm acontecido de forma sorrateira, perspicaz e de forma sutil. O interessante é que lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo escreve a Timóteo dizendo algumas armas para que a gente possa combater essa sutileza de Satanás. Dentre elas, leitura da palavra de Deus, para que a gente possa nos fortalecer através do texto bíblico, através da iluminação do Espírito Santo. A oração é um dos instrumentos importantíssimos para que nós cristãos possamos nos defender contra as bandejas do adversário. A santificação, santificar nós nos separarmos do mundo. Não adianta a gente vir para a obra do Senhor, sermos cristãos e trazermos os comportamentos e continuar com esses comportamentos na casa de Deus. Que a gente possa santificar, ou seja, separar, deixar o mundo para trás, que possamos evangelizar o mundo e não trazer o mundo para dentro da igreja. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. Dentre as sutilezas que Satanás tem jogado contra a igreja de Cristo, contra nós cristãos,
nós temos a banalização da graça. Muitos falsos profetas têm anunciado dentro dos púlpitos das igrejas que a graça é obtida por mérito humano. A graça não é barganhado com homens desta terra. A graça é um favor imerecido da parte de Deus para as nossas vidas. E a graça foi conseguida por um alto preço. Jesus na cruz, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Outra sutileza de Satanás, que tem sido disseminada na sociedade, dentro das igrejas, é o enfraquecimento da nossa identidade pentecostal. Nós, como pentecostais, nós temos a característica do batismo com o Espírito Santo. Só que muitos falsos profetas têm pregado que não há nos tempos atuais a manifestação do Espírito Santo, que tudo que há de manifestação é emocionalismo, que o Espírito Santo desceu somente no dia de Pentecostes. Tem-se também anunciado que não existem mais dons espirituais. Dom espiritual é importantíssimo, igreja, para irmãos amados, para a edificação da igreja. Só que muitos têm anunciado que os dons espirituais foram somente na época dos apóstolos. Isso é totalmente refutável. O Senhor utiliza as pessoas com dons, e no tempo atual, graças a Deus. Tem também a sutileza da relativização da Bíblia. Muitos têm anunciado que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro obsoleto, é um livro que precisa ser ressignificado, que precisa ser adaptado às novas tendências, dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade pecaminosa, decaída. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela era, é e sempre será a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Não é a Bíblia que deve ser adaptada às pessoas, mas as pessoas que devem cumprir as verdades bíblicas, para que possam se proteger da sutileza de Satanás. Glória a Deus. Tem também a sutileza do materialismo, ou seja, onde as pessoas acreditam somente na matéria como única realidade que existe. Ou seja, os materialistas negam a realidade do mundo espiritual. Como nós falamos no início dessa mensagem, as nossas grandes batalhas hoje são batalhas espirituais. Que possamos identificar que o mundo espiritual existe, que possamos buscar as armas do Senhor para vencê-lo. Tem também a sutileza do ateísmo, ou seja, é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo o nosso Deus revelado na Bíblia. Nosso Deus, ele existe, ele é um Deus pessoal, é um Deus que se comunica às pessoas, que possamos buscar intimidade com esse Deus pessoal maravilhoso. Só que tanto o materialista quanto quem acredita no ateísmo, eles têm o coração endurecido pelo pecado e têm os olhos cegos por Satanás. São pessoas que andam sem ter referência. Mas que Deus possa ser a referência tanto dos materialistas, dos ateístas, para que eles mudem as suas convicções e acreditem no nosso Deus Salvador. Temos também a sutileza do movimento dos desigrejados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, dizia que os discípulos não cessavam de anunciar e ensinar Jesus nos templos e nas casas. Então é importante para que a gente possa consolidar, fortalecer a nossa identidade como cristão, que nós possamos participar de uma igreja local, irmos aos cultos, para que a gente também busque a presença de Deus na casa do Senhor, para que a gente possa ter comunhão com os irmãos, para que a gente sabe que placa de igreja não gerará salvação, mas que a gente possa servir a Deus, porque a igreja é um organismo vivo, e quando a gente fala que Cristo é o cabeça, os desigrejados, ou seja, que não querem participar de igrejas, a gente respeita as pessoas, eles estão abrindo mão de ser participantes do corpo de Cristo. E muitas vezes, quem se intitula desigrejado é porque não quer ficar subordinado a uma doutrina,
a um pastor conforme a vontade de Deus. Quem é desigrejado não quer ter o compromisso de ir aos cultos, de participar de um grupo de louvor. Então, muitas vezes, eles usam essas desculpas para não serem membros de igreja. Mas que o Senhor possa nos dar a vontade cada dia mais de buscarmos a Deus nas casas e na igreja. Glórias a Deus. Tem também a sutileza da espiritualidade holística, ou seja, Jesus falou que ele é o único intermediário entre os homens e Deus. Não há outros intermediários para chegar ao Pai. Então, toda a religião que não é centralizada em Cristo, a gente entende ser uma espiritualidade holística. Ou seja, só que esse tipo de religião que Cristo não é o centro deve ser rejeitada. Aí nós temos o Criador e a criatura. Existe o panteísmo, que fala que tudo é Deus. Deus está na terra, Deus está na água, Deus está no mar, Deus está nas árvores, Deus está na natureza. Ou seja, o panteísmo ele faz uma mistura entre Criador e criatura, mas que possamos saber que Deus é o Criador e nós temos o privilégio de sermos criatura. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. Satanás, ele está aí, jogando setas, está jogando dardos inflamados, para que as pessoas se afastem da salvação. Mas que o Senhor possa nos abrir os olhos, abrir os nossos ouvidos, para que a gente possa entender, ver e ouvir a mensagem correta que provém de Deus e ficarmos atentos contra esses ataques. Outra sutileza, amados irmãos, é contra a prática do dízimo. Muitos cristãos têm avareza até de dizimar e ofertar, só que dizimar não é uma obrigação. Dizimar para nós cristãos é um privilégio, é devolvermos aquilo que é do Senhor. E dizimar é que possamos ofertar e dizimar com gratidão, com alegria, pelas bênçãos dispensadas que o Senhor tem nos dado. Glorificado é o nosso Deus. Temos também a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O que é a mordomia bíblica? Ou seja, Deus é o Criador, Deus é o provedor, e nós, como homens, somos a criatura, ou seja, nós somos os dispenseiros. Tudo que nós temos é porque o Senhor nos dá, o Senhor nos deu, na medida das nossas necessidades. E nós, como dispenseiros do Senhor, nós temos que ser bons administradores, cuidar daquilo que Deus confiou nas nossas vidas, para que a gente cuide e administre da melhor forma, porque tudo que nós temos é de Deus. Deus só confiou que nós administrássemos, só que tem sido pregado, disseminado de forma sutil, que a gente cuide das coisas de qualquer maneira. Só que a obra de Deus não é uma obra que é feita de qualquer maneira, porque Deus ele tem zelo pelas nossas vidas, que a gente possa cuidar da nossa família da melhor maneira, do chamado do Senhor nas nossas vidas da melhor maneira. É isso, Deus ele não quer coisas exageradas, mas que a gente possa fazer na nossa simplicidade da melhor forma possível. Glórias a Deus. Outra sutileza é a sutileza das mídias sociais. Aí a gente pode expandir também na internet, televisão, celular, ou seja, esses elementos que nós falamos aqui, eles são úteis. Só que a sutileza não é a mídia social, não é a internet, não é ver uma televisão ou mexer num celular, mas a forma errada. Porque, por exemplo, uma mídia social, ela pode ser utilizada para a expansão do reino de Deus, como nós estamos aqui buscando fazer através desse vídeo, para que a mensagem do Senhor possa ser disseminada pelos 4 cantos da terra. A internet ela pode ser utilizada para você divulgar o seu trabalho, para você estudar bons livros, para você fazer um curso online, e para que nós, cristãos, possamos ficar conectados com as coisas cristãs, com as coisas do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, a internet, divertimento, não é sutileza de Satanás, mas, infelizmente, o que tem tornado esses itens como sutileza é a forma equivocada, né? Tanto que, assim, vamos dar um exemplo, na época do apóstolo Paulo não tinha as mídias sociais, então ele tinha que evangelizar entre os gentios,
Então, uma das formas que ele utilizou para que a sua mensagem chegasse a mais rápida e numa maior quantidade de pessoas foram escrever as suas cartas, as suas epístolas. Então, o Evangelho de Cristo pode ser disseminado com mais alcance pelas epístolas paulinas. Então, nós podemos usar as mídias sociais para anunciar Jesus. Só que aí as pessoas estão usando a internet para o mundanismo, para a prostituição, para fornicação, para fazer atos ilícitos. Então, é dessa forma que a mídia social, a internet ou até o próprio entretenimento torna-se uma sutileza de Satanás. É dito que a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Muitas vezes, muitos casais têm interagido mais com as mídias sociais do que conversado com o próprio cônjuge, mas que o Senhor possa nos dar um limite de utilizar essas mídias sociais, do entretenimento, porque muitas vezes a gente mexe mais na mídia social e lê pouco a palavra de Deus, que possamos buscar no Senhor este equilíbrio. Louvado é o nosso Deus. Tem também o ataque, da sutileza de Satanás, com as ideologias contrárias à família. A família, meus irmãos amados, é um projeto de Deus. A família é a base da sociedade, ou seja, Satanás ele tem disseminado aí e criado uma sociedade pecaminosa, uma sociedade decaída, e ele ataca as famílias, porque famílias desestruturadas vão gerar sociedades desequilibradas e um terreno frutífero para que Satanás possa operar. E quando uma família é destruída, quando um casal se separa, não há só uma separação entre cônjuges, mas filhos podem ficar desestruturados. E não, Deus não está na destruição da família. Deus ele quer a construção da família. Glorificado. E Satanás tem disseminado em novas configurações familiares, com ideologias malignas, que não estão conforme a palavra de Deus, e tem disseminado esse liberalismo, mas que nós possamos constituir a nossa família conforme a vontade do Senhor. Glorificado, o Espírito Santo está presente aqui, glorificado é o nosso Deus. Tem também o ataque, a sutileza de Satanás contra o casamento. Muito tem sido anunciado que casamento é uma instituição falida. Casamento é falido para o mundo, que as pessoas casam e se separam como estão trocando de roupa. Só que o nosso Deus, ele fala que o casamento é uma instituição indissolúvel. Indissolúvel. Glórias a Deus. E a família é algo de Deus, como nós falamos anteriormente. Graças te damos, meu Deus. Casamento tem que ser conforme a vontade do Senhor. E aí vem outra sutileza de Satanás, que é a normalização do divórcio. Que é permitido o divórcio, mas na Bíblia há dois casos onde o divórcio é permitido, onde há traição e onde há o repúdio, onde um dos cônjuges abandona o outro cônjuge. Mas nos demais casos, a Bíblia não permite, Deus não permite divórcio, porque divórcio é sutileza de Satanás, fora desses dois casos. E no nosso país, o divórcio ele foi permitido na Constituição de 1988, ou seja, de lá para cá tem se intensificado bastante os divórcios pelo lado civil. Só que o nosso Deus, ele pede um casamento que seja para a vida eterna, glorificado na saúde e na doença, glórias a Deus, ou na saúde mesmo, glorificado é o nosso Deus, porque e na doença também, mas que Deus possa nos dar a direção para que o nosso casamento seja, que a gente possa lutar. Quando o casal se reúne com intenção, com um dos noivos, os namorados, existe uma intenção de quê? De constituir uma família. O que sustenta casamento não são necessidades carnais. O que sustenta casamento é a presença do Senhor. O que sustenta casamento são os joelhos do casal no chão, pagando preço, porque as pessoas noivos, elas vieram de famílias diferentes, de costumes diferentes, mas é o nosso Senhor Deus, que vai aparar todas as diferenças.
tá? Para que o casal, mesmo onde haja divergência, mas que Jesus Cristo possa ser o centro do casal para a manutenção e perpetuação da família. Glórias a Deus. Aí vem também outra sutileza de Satanás, da imoralidade sexual. Nós temos vivido uma época de muita promiscuidade, de generalização do sexo, sobretudo a cada dia com idades mais jovens, da libertinagem, né, da permissão do sexo antes do casamento, ou seja, muita fornicação. Mas assim, que possamos, que nem por exemplo, teve a Revolução Sexual, um movimento chamado de Maio de 1968, onde estudantes franceses criaram um movimento cujo lema é proibido proibir, na universidade lá em Paris, que os estudantes, né, estavam levantando bandeiras de Satanás sem perceber, que eles queriam que os estudantes, tanto os homens quanto as mulheres, que dormiam em alojamentos separados, que não houvesse mais essa distinção, que eles dormissem todos num único alojamento, ou seja, estimulando a imoralidade sexual. Mas que possamos a cada dia ficar atento para que os nossos filhos, a nossa juventude, possa cumprir, sobretudo, essa parte dos relacionamentos conforme a vontade de Deus. Glorificado. E é importante que a gente eduque os nossos filhos para que eles possam saber o caminho correto, graças a Deus, em relação a esse tema. E tem também a sutileza do ataque contra a nossa nação, contra o nosso país, que possamos a cada dia saber que o nosso país é do nosso Deus, que o Brasil é do Senhor, que possamos intensificar, e Satanás ele tem intensificado não só ataques contra o país, contra o nosso país, contra o Brasil, contra toda a terra, mas que possamos clamar em favor dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos na África, que possamos clamar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos no Oriente Médio, na Europa, nas Américas, na Ásia, que possamos clamar por toda a terra, que possamos clamar pelo nosso país, porque o nosso Brasil é do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. E para que a gente possa concluir, meus irmãos, esta mensagem, que possamos aqui falar algumas das armas de Deus, que o Deus tem deixado à nossa disposição, para que a gente possa usar como escudo para combater os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. Leitura da palavra, oração, jejum, santificação, intimidade com Deus, dizimar e ofertar, e empatia, a gente ter amor ao próximo. E o interessante é que em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos apresentado o fruto do Espírito, que é um importantíssimo meio de nós nos defendermos contra a sutileza de Satanás. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glórias a Deus. O interessante, né, que Tiago, ele escreve em sua epístola, no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então tá aí, uma das formas mais poderosas de nós vencermos os ataques de Satanás contra a igreja, a submissão a Deus. Se nós continuarmos, se nós formos submissos a Deus, mesmo que venha lutas, provas e tribulações, é o nosso Deus que vai pelejar e vai vencer as nossas batalhas. Então que possamos ter submissão a Deus e deixarmos a nossa vida sendo conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor testificou no meu coração para trazer aos amados irmãos, que a cada dia possamos evangelizar através das mídias sociais. E se essa mensagem tocou no vosso coração e o irmão e o amado irmão achar que seja digno de compartilhamento, que vocês possam compartilhar essa mensagem para que o Evangelho do Senhor
para que o amor de Deus possa ser disseminado pelos 4 cantos desta terra. Que Deus possa abençoar os amados irmãos. E até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.